18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você, sintonizado em 100,7. Obrigada pela sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Comigo, Karime Leão e Kennedson Paz. Boa noite, Kennedson. Olá, Karime Leão, muito boa noite para você. Boa noite a todos os nossos ouvintes ligados aqui na Rádio Mix Manaus, na 100.7 FM. Galera, e para o nosso programa ficar ainda mais sensacional, só com a sua companhia, mandando aquela mensagem de texto, uma foto, um vídeo, comentando como é que tá a volta para casa nesse momento. Manda pro nosso WhatsApp, que é o 994887592. E vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda a sua mensagem de texto e segue a gente, né, Kennedson? Nas redes sociais, no @18horasnews. Trânsito. A gente começa conversando com o repórter André Meirelles, que está nas ruas da cidade com o carro do 18 horas para saber como é que está o trânsito. André, boa noite. Conta pra gente como é que está o trânsito. Mas antes, Manaus amanheceu debaixo de chuva forte, teve até alerta da Defesa Civil. Teve ocorrência, André? Conta mais. Boa noite. Exatamente isso, Karime, Kennedson, boa noite para vocês, aos ouvintes que nos acompanham aqui na 100.7. Olha, chuva intensa dessa manhã acionou aí a Defesa Civil, deixou registro de riscos de desabamentos também aqui em Manaus. O Centro de Cooperação da cidade registrou 4 chamadas pelo Disque 199, que é o canal que funciona 24 horas. Foram registrados 2 riscos de desabamento e uma erosão na Zona Leste. Outro risco de desabamento foi identificado na zona centro-sul aqui da capital amazonense. Ficou alerta aí, em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo número 199. O monitoramento climático segue sendo feito de forma contínua e novas atualizações podem ser divulgadas aí caso haja também mudanças nesse cenário. A orientação é evitar essas áreas alagadas. Para quem está dirigindo aí, reduzir a velocidade ao dirigir sob chuva e manter também uma distância segura dos outros veículos. Então a Defesa Civil segue em alerta e pronta aí para atender novas ocorrências. Qualquer coisa é só acionar 199. Agora vamos dar a parcial do trânsito pela capital amazonense, pela Avenida Humberto Calderaro. Trânsito bastante carregado aqui pelo local, muitos veículos na via, mas segue fluindo normalmente. A gente continua acompanhando a situação do trânsito na capital amazonense. Podemos voltar a qualquer momento. Karime, Kennedson. Muito obrigada, André Meirelles. Mix. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Prefeito Davi Almeida anuncia pré-candidatura ao governo do Amazonas. Em coletiva de imprensa, o prefeito Davi Almeida chama o governador Wilson Lima de chefe de organização criminosa. Esses e outros assuntos a partir de agora aqui no programa 18 horas de hoje, segunda-feira, dia 23 de fevereiro de 2026. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. E hoje no 18 horas vamos conversar com o prefeito Davi Almeida, vamos repercutir a coletiva, vamos dar mais detalhes. Ele que está aqui ao vivo nos estúdios da Mix. Boa noite, prefeito, seja bem-vindo, tudo bem? Boa noite, Karime, boa noite, Kennedson. Um abraço a todos os ouvintes internautas da Mix. Só voltando aqui a sua matéria, Kennedson, eu estou até lendo aqui, Davi anuncia sua pré-candidatura ao governo do Amazonas e chama o governador Wilson Lima de chefe de quadrilha. Eu não chamei o governador de chefe de quadrilha. Quem faz essa afirmação é o ministro relator do processo do governador Wilson Lima. Eu apenas repliquei a fala dele. Na verdade, ele tem lá no seu relatório, no seu parecer, no seu voto, dizendo que o governador do estado do Amazonas chefiou uma quadrilha que comprou respiradores em loja de vinho. Então, essa frase não é minha, eu apenas repliquei uma frase que está no processo de acusação do governador. Então, inclusive, sim, processo inclusive que a gente sempre repete aqui no programa 18 horas por causa da compra superfaturada de ventiladores pulmonares numa loja de vinho e equipamentos que não eram para pacientes de Covid-19. Essa matéria, esse assunto foi descoberto pelo jornalismo do 18 horas. Nós
fomos atrás, investigamos e descobrimos toda essa situação que hoje está em Brasília, e o governador Wilson Lima, ele é acusado de vários crimes, e entre eles de ser chefe de uma organização criminosa que atuou na saúde pública do estado do Amazonas durante a pandemia de Covid-19. Então, na fala, claro, o prefeito apenas eu repliquei exatamente. Eu não estou fazendo a acusação, entendeu? Não, de forma alguma. Então, para deixar bem clara, sim, por favor. É bom que fique bem claro. Eu não fiz essa acusação ao governador. Essa acusação não é... Está lá em Brasília. Exatamente. É do ministro relator do processo criminal que ele responde, penal. Que ele responde lá em Brasília. Agora, prefeito, vamos lá. Várias vezes, você esteve aqui até, falou em várias vezes que não viria como candidato ao governo do estado. O que te fez mudar de Olha, ideia? Eu estava determinado a ficar na prefeitura, permanecer na prefeitura, até declarei apoio a um candidato, até anunciei vice do candidato que poderia ser minha filha. Só que no mês de outubro do ano passado, no dia 24 de outubro, eu fui fazer uma visita ao senador Omar e ele me mostrou o organograma dessa operação que aconteceu sexta-feira. E eu me senti ameaçado e intimidado. Eu disse, olha, isso aqui é uma piada, essa operação é uma piada. Essa moça aqui é uma policial civil, trabalha comigo, é minha secretária, uma pessoa idônea. Eu não acredito que isso aqui tenha a ver em condições de poder uma prisão, algo nesse sentido. E eu me senti assim ameaçado, e naquele dia eu comecei a refletir. Eu não posso estar ao lado de uma pessoa que eu não sei de onde ele conseguiu. Como é que ele conseguiu essa informação? Quem criou esse dossiê? Eu já fui vítima disso no próprio governo do Wilson Lima em 2022, um dossiê apócrifo criado para tentar me ligar a facções criminosas no estado do Amazonas. Facções que eu combato, criei a Guarda Municipal, armei a Guarda Municipal, nós acabamos com 6 cracolândias na cidade de Manaus, a prefeitura de Manaus. Então eu quero aqui reprimir com veemência qualquer ligação minha ou da minha gestão. Inclusive, a minha gestão não é investigada, nem nesse evento aqui, dessa operação, essa operação autêntica como uma nota de 300 que aconteceu na manhã de sexta-feira, erga omnes, né? É um absurdo essa operação feita dentro do governo do Wilson, e que eu repito aqui, uma operação política sem condições nenhuma de ter ligações minha ou da servidora que trabalha comigo com o tráfico de drogas. Karime, é um absurdo. Kennedy, é um absurdo. Vamos lá. Uma operação, a você que está ouvindo a Mix, quem fala aqui é o prefeito Davi Almeida. Vamos pensar. Uma operação que desarticulou uma quadrilha que movimentou 70 milhões de reais. Não é essa a manchete? Quantia, a manchete? Eles não prenderam um traficante. Não apreenderam um automóvel. Não apreenderam R$10. Não apresentaram R$10 de apreensão. Eles não apresentaram bens. Para você ter uma ideia, nem o celular da Anabela, da minha assessora, eles levaram. O que acontece? Um delegado midiático, sem noção, simplesmente faz uma live às 5 da manhã e diz, olha, eu tô fazendo aqui uma operação. Bandido, traficante, como quem diz? Bandido, eu tô indo aí. Claro que o cara vai embora. Ele prendeu o traficante, o chefe da organização? Não. Sabe para onde ele foi? Para casa da minha assessora, que é policial civil, colega dele cometeu uma covardia como essa. Não tem imagem de nenhum lugar que eles entraram. Eles foram lá exatamente só na casa dela, porque ela é minha assessora. A ação que foi feita, eu afirmo, confirmo, ela foi uma ação política. Sabe por quê? De lá para cá, vocês ouviram alguém falar de Comando Vermelho? Desde o dia da operação? Ninguém falou do Comando Vermelho. Agora só fala da minha assessora, que comprou passagens numa agência de turismo. Olha só porque ela está presa. Não existe elemento algum no processo, na prisão dela. Não existe artigo que incrimine você, Kennedy, você que está me ouvindo, a comprar uma passagem numa agência de turismo que funciona há 30 anos na cidade de Manaus. Qual a ligação dela?
porque comprou uma passagem, comprou várias passagens nessa agência de turismo, num período de 5 anos, inclusive passagens para mim, eu estou aqui afirmando, e a gente sempre comprou passagem lá. Aí o cidadão que vendeu a passagem para ela também foi preso. Aí esse delegado midiático, fez 20 perguntas para esse suposto empresário ligado a essa organização. Você conhece o traficante tal, que é o líder da quadrilha? Não conheço. As 19 perguntas seguintes foram feitas só sobre mim, sobre a minha pessoa, sobre a minha conduta. Foi Pix, foi cartão, foi dinheiro de 10, foi dinheiro de 20, foi dinheiro de 50. Tá claro que eles não estavam investigando o Comando Vermelho. Eles não pegaram ninguém ligado ao Comando Vermelho, não prenderam ninguém ligados ao Comando Vermelho. A Anabela está presa, não tem nem motivo dela estar presa. Nós estamos trabalhando para soltá-la, ela é inocente, eu afirmo a inocência dela. Ela está sendo vítima de uma grande irresponsabilidade. A Secretaria de Segurança emitiu uma nota aqui, legal. Eu nunca questionei a lisura da Polícia Civil. Quero aqui parabenizar todos os policiais civis. Se a Secretaria de Segurança está aqui avalizando esta operação, por que a operação não foi apresentada, o resultado dela, na Delegacia Geral? Por que o secretário de Segurança não estava do lado do delegado? Por que o delegado geral não estava na apreensão dessa grande operação que desarticulou 7 estados, 70 milhões de reais? E sabe quantos investigadores tem na delegacia dele? 3 investigadores. É óbvio que foi uma operação política. Eu sabia dessa operação em outubro. O governador Wilson Lima sabia. Eles não tiveram nem coragem de levar para a Delegacia Geral. E eu afirmo que essa operação é tão autêntica como uma nota de 300. Nós vamos representar contra o delegado que agiu, pediu essa prisão. Ele ludibriou, ele levou a justiça ao erro. Ele induziu a justiça ao erro. A Anabela é inocente e eu quero dizer aqui que eu estou veementemente repudiando todas as acusações que estão sendo colocadas contra a Anabela. O governo Wilson Lima emitiu uma nota, né, hoje, aí, por favor, a respeito disso. Vou ler algumas frases. Em nota, informou que repudia com veemência as declarações feitas pelo prefeito Davi Almeida, que optou por atacar o governador do estado e as forças de segurança pública de forma irresponsável e sem qualquer comprovação. Não. Eu não acusei as forças de segurança. Eu repudio a conduta do delegado. As forças de segurança têm o meu respeito. O delegado agiu de forma indevida, ele mesmo sabe. Nós vamos representar contra ele, responsabilizá-lo criminalmente na corregedoria, inclusive no Tribunal de Justiça. Isso foi uma irresponsabilidade. Certo. Você acha que se eu tivesse algum envolvimento, a minha assessora tivesse algum envolvimento, eu botaria a cara aqui e estaria fazendo esse tipo de colocação? Eu não jogo. Eu não sou um comandante que joga os seus soldados e deixa ferido no campo de batalha. Eu estendo a mão, coloco no ombro e vou defendê-lo, porque eu sei da honestidade, eu sei da postura da pessoa que trabalha comigo, uma policial militar. O delegado vai e diz que vai ter operação. Ele marca o governador e o secretário de segurança. O bandido vai embora, ele vai para uma casa de uma mulher, servidora pública, colega dele, de instituição de polícia civil. Ela é investigadora da polícia civil. Isso é um absurdo. Isso aí é o aparelhamento do Estado para tentar desgastar a minha candidatura. Veja bem, Kennedson, desde outubro, 24 de outubro, eu já sabia disso. Eles lançaram essa operação sexta-feira. Para quê? Para me constranger, porque sabiam que hoje eu ia fazer o lançamento da minha candidatura. Eu não sou investigado, eu não respondo nenhum processo. No governo do Wilson Lima já tiveram 11 operações da Polícia Federal. Na minha gestão, nunca teve nenhuma operação, nem do Ministério Público, nem do GAECO, muito menos da Polícia Federal. Nós agimos com responsabilidade, nós agimos com decência, com clareza, com transparência. Nós gerimos o poder, o recurso público de forma correta. E eu quero aqui agradecer a minha controladoria, a comissão de licitação. Nós não temos uma licitação questionada, não temos uma denúncia de desvios, e isso acaba incomodando. E quem está sujo em política acaba querendo sujar quem está limpo.
querem me transformar iguais a eles. Então, não vão me transformar no próximo Wallace Souza. Eu sou um homem trabalhador, decente, e nós entregamos resultados para a população do estado do Amazonas. Qualquer operação que tenha daqui para frente é retaliação à minha candidatura ao governo do estado. Portanto, eu quero dizer que essa operação, ela é tão autêntica como uma nota de 300, mas ela é típica do governo do Wilson Lima. Nada que faz lá se aproveita, pouca coisa se aproveita, desculpa. Nossa. Ainda tem coisas que se aproveitam. Por exemplo, ele fez a SEAI, a Secretaria de Inteligência deles, há 3 anos atrás, apresentou um relatório de inteligência me associando também a crime organizado. Aí nós fizemos lá a varredura, uma fala que poderia ser minha, mandei para um laboratório, não tem nada a ver comigo. Então, a Polícia Federal fez a intervenção e prendeu o secretário da SEAI e a equipe dele que fez esse relatório. Da mesma forma, eu vou fazer com esse relatório, com essa operação chamada Erga Omnes, que é um absurdo. É um absurdo acontecer isso num estado como o Amazonas. O Amazonas não merece esse tipo de coisa, a cidade de Manaus não merece. Eu respeito a Polícia Civil, respeito a Secretaria de Segurança, as forças de segurança, mas esse tipo de procedimento que você faz para tentar constranger autoridades, isso aí eu quero aqui reprimir, eu quero aqui repudiar. Prefeito, então uma possível aliança com o governo Wilson Lima está fora de cogitação. Mas aliança para quê? Uma aliança política. Eu não sei se o Wilson Lima tem coragem de sair candidato a Senado no Amazonas. O Wilson Lima, ele é o governador que mais administrou dinheiro. Até hoje ele já administrou 202 bilhões. Quase isso. Vai chegar ao final desse ano com 250 bilhões. A você que está ouvindo, por favor, pense no que eu vou falar. Esse governo não entregou um hospital, não entregou uma UPA, não entregou uma maternidade, não entregou uma delegacia. Entregou a pior educação da história desse estado. A saúde é um caos, a infraestrutura nos municípios do interior é um caos. O interior continua abandonado e aí agora o povo do Amazonas, que tratou tão bem o governador Wilson Lima, ele chegou recentemente em Manaus, no Amazonas, o povo deu 2 mandatos de governador para ele. Ele não cumpriu como governador e agora querer ser candidato ao Senado é premiar a incompetência. É premiar quem devia ter feito e não fez. Eu não acredito que ele venha candidato ao Senado. Mas se ele vir, eu vou alertar a população. Ele não merece a consideração e o voto do povo do Amazonas. Ele falhou em conduzir o estado, sendo aquele que mais arrecadou dinheiro na história dos governadores do estado do Amazonas. Então, por isso que no seu discurso hoje, anunciando uma pré-candidatura, o senhor disse que quer livrar o Amazonas da tirania, da opressão, da intimidação, ameaça e incompetência. Deixa eu explicar para vocês. Não dá mais para brincar de escolher governador, de votar em governador. O Amazonas não pode entrar numa próxima aventura de quem nunca fez nada. E também não pode voltar para o passado que não deu certo. É por isso que eu lancei minha candidatura. Nós temos muito a conquistar para o estado do Amazonas. Eu, quando fui candidato em 2020, eu tinha sonhos, ideias, propostas e soluções. Hoje, como pré-candidato ao governo do Amazonas, nós temos resultados, nós temos projetos, nós temos soluções aos problemas do Amazonas. Nós vivemos em um Amazonas só. Nós queremos unificar esse estado. Hoje o estado é 2 tipos de estado, é a capital e o interior. Eu quero que as crianças do interior tenham, como as crianças da capital, uma merenda escolar de qualidade, escolas de qualidade, todas as salas de aula climatizadas, enquanto as crianças do interior, como você vê aí, às vezes não tem nem sala para limpar, as crianças vão limpar a sala de aula, é salário atrasado. Como é que pode tantos recursos no estado, o estado não pagar a database da polícia, fardamento atrasado da polícia, terceirizados atrasados da saúde, terceirizados atrasados na educação. Então, se o povo do Amazonas não parar para pensar que não dá para brincar, nós perdemos 8 anos de desenvolvimento com os maiores recursos públicos. Meu respeito à pessoa do governador, a quem eu
eu acho uma pessoa educada, tudo bem, mas como governador, ele falhou. Eu não estou aqui falando de forma assintosa, eu estou aqui chamando o povo para uma reflexão. Não dá para brincar de votar em governador. Alguém que nunca fez nada, não dá para plantar abacaxi e colher abacate. Que experiência tem quem quer ser candidato? Eu não tenho experiência nenhuma, eu quero mudar por mudar. Olha o que aconteceu. Eu vou querer votar em quem já teve uma experiência no passado que não foi uma experiência boa. Eu tenho 6 anos, eu estou completando à frente da prefeitura, os melhores resultados administrativos da história da prefeitura. Não tem um escândalo na minha gestão. Se tiver alguma coisa daqui para frente, é tudo retaliação em função da minha colocação como candidato. Nós temos aqui muito a fazer pelo estado do Amazonas. Vou te dar um exemplo a você que está ouvindo. Eu fiquei 4 dias no estado de Alagoas, no interior. E aí eu vi uma propaganda. O orçamento de Alagoas é 23 bilhões. O do Amazonas esse ano vai passar de quase chegar a 45, o dobro praticamente. A propaganda do governo lá foi 10 hospitais construídos, 17 UPAs construídas. É de se dar revolta. O problema não é não construir. O problema é deixar acabar o que já tinha. Não construiu, não investiu e deixou acabar o que tinha. Dá licença. O povo do Amazonas tem que pensar e eu vou fazer o povo do Amazonas refletir para que nós possamos ter bons representantes no Senado, bons representantes no governo, para que a gente possa sonhar com um Amazonas unificado, para que aquilo que nós implementamos em Manaus, as melhorias e mudanças que fizemos em Manaus, elas possam também alcançar o interior. Que o interior possa ter a melhor educação que esse estado já teve, como a cidade de Manaus está tendo. Que o interior possa ter a melhor saúde que a cidade de Manaus está tendo na saúde básica. Que o interior possa ter políticas públicas de moradia, que eu possa melhorar as feiras também nas cidades do interior, que a gente possa melhorar a infraestrutura, fazer geração de emprego e renda, que a cultura, como nós fizemos aqui, que a gente possa levar alegria para o povo do interior. O povo do interior tem vindo a Manaus e eles estão vendo as mudanças que estão acontecendo em Manaus. E eu quero dizer aqui que hoje eu coloquei meu nome à disposição. Sou pré-candidato ao governo do Amazonas com o compromisso de levar desenvolvimento, levar educação, saúde, infraestrutura e segurança de qualidade para o povo do interior do Amazonas que merece. Prefeito, a segurança é um dos pontos e que até o eleitor de todo o país coloca nas pesquisas eleitorais. O Kennedson volta e meia traz pra gente os resultados das pesquisas eleitorais e segurança é um ponto sensível, não é, Kennedson? É um ponto sensível de modo geral, né, prefeito? Tanto na escala nacional como na estadual também. Na estadual é um dos principais pontos que houve, inclusive, uma das maiores taxas de rejeições para o governo Wilson Lima. E o que o senhor pretende fazer, prefeito? Qual que são a sua opinião a respeito sobre a segurança pública? Porque aqui a gente já recebeu, inclusive, especialistas que afirmaram que para poder tentar corrigir essa insegurança jurídica que a gente está tendo hoje sobre a segurança pública, demoraria mais de 10 anos. E como é que poderia ser mudado esse cenário para esses próximos anos? Não é tão fácil. Aí tem que juntar governo federal, estadual e municipal. A segurança não é responsabilidade dos municípios, mas aqui eu armei a Guarda Municipal. Com a Guarda Municipal, nós acabamos com 6 cracolândias na cidade de Manaus. Depois eu vou enumerar elas aqui e vou falar para vocês. O que acontece é que aqui a grande violência se dá pelo tráfico de drogas, tráfico internacional. O Brasil não produz a droga é produzida nas fronteiras ali da Colômbia, do Peru. Então é preciso fazer uma integração com a Polícia Federal, a Polícia Estadual, que tem algumas bases que prendem e apreendem muitas bases. Isso aí é algo positivo para as forças de segurança do Estado. Eu reconheço o que é bom, mas eu tenho que mostrar o que não presta, o que não é bom. Então, se fizermos uma integração, por exemplo, eu vou criar, inclusive, eu devo sair da prefeitura nos próximos dias, né? Até dia 4 de abril, Renato assume a prefeitura. Nós já temos a proposta, já temos a planta para construir a academia de formação de guardas municipais armados, treinados e equipados, como nós temos em Manaus. Vamos fazer concurso da Guarda Unificado para colocar guarda municipal nos interiores
para reforçar o patrulhamento no interior, investir em inteligência, fazer uma parceria com a Polícia Federal para que a gente possa segurar, conter a chegada da droga na cidade de Manaus e fazer a ocupação dessas áreas que são mais periféricas na cidade de Manaus, dando segurança aos munícipes, dando segurança a quem mora no estado do Amazonas. Essas nossas ideias são essas para ampliar o efetivo, e o efetivo da Guarda Municipal é muito importante para reforçar a segurança em todo o estado do Amazonas. Sem dúvidas, prefeito, mas a limitação que a gente recebe muito de demanda aqui no nosso programa é que existe um efetivo muito baixo policial nos municípios do interior do estado do Amazonas. Além disso, também uma estrutura precária. Inclusive, a gente teve acesso, prefeito, à informação de que policiais do interior do estado do Amazonas, eles não têm lancha para patrulhar, não têm armamento eficiente para um combate contra criminosos de alta periculosidade, as munições são frias, ou seja, não existe uma estrutura básica. Nem gasolina, a gente já viu casos de batalhões abandonados, onde os policiais pareciam que estavam em um mausoléu. Exato. Então, com 202 bilhões, né? Com 202 bilhões de reais. Então, é preciso fazer uma reestruturação. Eu fiz aqui a reestruturação de 128 UBSs, quase 392 escolas. Todos os CRAs foram reformados aqui na nossa gestão. As feiras, 35 feiras e mercados, dezenas de campos de futebol. Eu reestruturei quase toda a infraestrutura da Prefeitura de Manaus, terminais. Nós fizemos também aqui ruas, mais de 3.600 ruas recapeadas na nossa cidade, mais de 7 mil ruas com tapa-buraco. Só que a cidade de Manaus é grande. Eu admito, nós fizemos muito, mas ainda é preciso fazer muito mais. Eu quero ser governador do Amazonas, serei candidato, ainda sou pré-candidato, para fazer a maior parceria da história entre governo e prefeitura, porque é da cidade de Manaus que saem os recursos para serem administrados por todo o Amazonas. E essa cidade, que é a fonte de toda essa renda, ela precisa do apoio do governo federal, do estadual. O governo estadual tem responsabilidade com Manaus. O governador devia ser o primeiro prefeito de Manaus, porque é aqui que ele arrecada a maioria dos seus tributos. Mais de quase 90% do ICMS, 95% do IPVA. Então, é preciso ter essa parceria, governo e prefeitura, coisa que eu não tive. Tive um pouco com o governador lá na sua reeleição. De lá para cá ele cortou até o passe livre estudantil estadual, e é para isso que eu quero ser governador, para poder resgatar políticas públicas que melhorem a vida das pessoas, inclusive a parceria governo e prefeitura. Agora, falando em saúde, como é que o senhor analisa essa questão de colocar organizações sociais para administrar hospitais, os hospitais tão importantes como o 28, Delfina? Karime, deixa eu te dar uma explicação. Quando eu assumi a prefeitura, Manaus tinha a pior saúde básica do Brasil na pandemia. Eu ouvi isso do ministro. Com a mesma equipe, fizemos um concurso público, mais de 2.000 vagas, começamos a reestruturar as nossas UBSs. Nós temos uma secretária de saúde e um subsecretário que são excepcionais, dedicados, estudiosos, e nós viramos essa chave. Manaus tinha 47% de atenção primária, cobertura de atenção primária. Hoje eu tenho 92%, eu praticamente dobrei, eu fiz praticamente em atendimentos mais do que todos que me antecederam, juntos, todos juntos, de 47 para 92. É muita coisa. Hoje a saúde básica de Manaus funciona e é referência para o Brasil e para o mundo. A Alemanha já veio aqui, a Itália já veio aqui, a Chádia já foi na Itália, na Alemanha. Ela sai para palestrar para todo o Brasil, os exemplos aqui da cidade de Manaus. Então, nós melhoramos a atenção primária, estamos agora avançando para média complexidade. Vamos dar a ordem de serviço no primeiro hospital municipal da história de Manaus, depois de 356 anos. O orçamento da prefeitura é 11 bilhões, o do governo é de 45 bilhões. Eu vou construir já um hospital. Vamos colocar Cidade do Autista nos polos municipais, das cidades polos municipais, trabalhar com a questão da Cidade do Autista, melhorar a média e alta complexidade, diminuir as filas de cirurgias, porque eu vou ter um hospital municipal e em parceria com o Renato Júnior, nós vamos resolver esse problema da saúde no estado do Amazonas. Se tem uma coisa que você não pode brincar é a saúde. A pandemia nos ensinou isso. A prefeitura aprendeu.
o governo do estado vai também nós vamos resolver esse problema no governo do estado com a média e alta complexidade, porque a população vai ver que nós já fizemos, nós temos experiência e no momento certo e devido nós vamos apresentar as nossas propostas. Inclusive, meu plano de governo vai ser construído a partir do mês de abril, porque eu vou me dedicar muito ainda nos próximos dias a entregas na prefeitura. Eu não quero misturar, eu só quero falar de política, de eleição após eu sair da prefeitura. Portanto, vou continuar trabalhando, vou continuar entregando e vou entregar a prefeitura para um rapaz competente, dedicado, dinâmico, um homem que não tem preço, mas tem um grande valor, que é o Renato Júnior. Agora, prefeito, nessas últimas coletivas de imprensa a gente acompanha muito a sua fala e o senhor mencionou a respeito sobre a quantidade de incentivos que são direcionados para os municípios. Aqui em Manaus, o senhor sempre falou a respeito sobre esses baixos investimentos para as capitais. Inclusive, o senhor fez uma reunião entre prefeitos. O senhor acredita que, caso o senhor venha a ser eleito governador do estado do Amazonas, essa parceria com os demais prefeitos dos municípios deva continuar para incentivar ainda mais os municípios daqui do estado? Eu sou o representante da FNP, Frente Nacional dos Prefeitos, que representa as cidades, as grandes cidades brasileiras, que são as cidades, as capitais e as cidades acima de 200 mil habitantes. São aproximadamente 750 municípios. E um estudo da FNP diz que Manaus e a região norte, por exemplo, vou dar um exemplo, Manaus recebe menos que 98% dos municípios brasileiros proporcionalmente na saúde. Não, na educação, 98%. Manaus recebe menos do que 99% dos municípios brasileiros proporcionalmente na educação. E Manaus recebe menos do que 97% dos municípios brasileiros na assistência social. E nós identificamos o problema. O problema é a territorialidade. Lá no sul temos cidades bem pequenas que recebem o mesmo que uma cidade como Anori, como Codajás. Mas as cidades são bem pequenas. Eu vou te dar um exemplo. Manaus é 32 vezes maior que a cidade de Belo Horizonte. Essa é a dificuldade, a territorialidade. Então, nós estamos com uma luta com a FNP para que a gente possa botar o critério territorialidade, tanto para as cidades do norte como para o nordeste, que são as menos desenvolvidas. As mais desenvolvidas são aquelas menores cidades que têm saneamento básico, boa saúde, boa educação, boa segurança, e nós precisamos trabalhar a territorialidade para que nós possamos ser remunerados pela territorialidade, e aí nós vamos dar o início do terceiro ciclo. Para isso, nós precisamos de bons parlamentares em Brasília. E nós temos os dois dos maiores senadores da República, que é o senador Eduardo Braga e o senador Omar Aziz, que são muito importantes, inclusive foram bem importantes para a manutenção da Zona Franca. Nós vamos precisar do Eduardo e vamos precisar do Omar lá em Brasília. É para isso que eu também vou ser candidato. O senador Omar é um excepcional senador. O Amazonas não pode perder um senador como o Omar na nossa representação lá em Brasília. Um dos problemas que nós estamos enfrentando é esse. É por isso que eu sou candidato ao governo. O Omar vai continuar em Brasília ajudando os municípios do interior, e eu quero ser governador com a ajuda dele para a gente desenvolver esse interior trabalhando a territorialidade. Prefeito, vamos lá. Até lá, a gente está falando aí ainda de um anúncio de uma pré-candidatura. Alianças vão ser formadas. O senhor acredita em quais alianças pro avante, daqui para frente, para sua caminhada? Principalmente no interior do estado, né, prefeito? Porque quando a gente fala capital, a gente vê esse cenário aqui, mas no interior muda as relações, muda, né? Eu vou dar uma informação para vocês. Eu fui candidato a governador em 2018. Talvez vocês vão se surpreender com o que eu vou falar. Eu tive mais voto no interior do que na capital. Naquela época, eu não tinha 20% da taxa de conhecimento que eu tenho hoje. Naquela época, eu não tinha 10% dos aliados políticos que eu tenho hoje. E eu não tinha 5% da estrutura que eu tenho hoje. E eu fui candidato com o menor tempo de TV naquela época. E ainda assim, tive mais votos no interior do que na capital. Foram praticamente 24% dos votos. Hoje,
com muito trabalho, com uma taxa de conhecimento grande, com uma estrutura, nós vamos buscar aliados. Eu tenho hoje aliado o AGI, o Avante, o DC, e eu fui ontem, tomei café com o senador Eduardo Braga, temos um compromisso firmado, estaremos juntos na próxima eleição, vou apoiá-lo, acredito que ele venha me apoiar também e nós juntos iremos transformar o estado do Amazonas. Eu quero dizer para vocês que esses alinhamentos estão acontecendo e novos alinhamentos poderão vir a partir do lançamento da minha pré-candidatura. Isso aí é o decorrer do tempo, a maturação, depois do processo de mudança partidária, né, prazo eleitoral, isso tudo vai acontecer e eu tenho certeza que nós vamos chegar numa condição muito boa para as eleições. E o vice-governador Tadeu de Souza, como é que está? Olha, o Tadeu, ele optou por caminhar com o Wilson. Então, é a decisão dele, eu respeito. E ponto. Só fica comigo quem quer, Karime. Eu não vou obrigar ninguém, não vou ficar inimigo de ninguém, não vou ameaçar ninguém, não vou intimidar ninguém. Então, é meu amigo de infância, meu parceiro, me chamava de mano, eu também, mas eu respeito a decisão dele. Ele decidiu caminhar com o Wilson Lima e que ele seja feliz. Politicamente, então. Politicamente. Estão, né? Cada um num bloco. Não, ele está no partido que é a União Brasil, então ele não vai caminhar comigo, porque eu também não vou caminhar com o Wilson Lima. Agora, prefeito, quando a gente fala sobre o interior do estado do Amazonas, um tema que sempre a gente aborda é em relação ao nosso modelo econômico hoje. Inclusive, ainda há pouco eu cheguei a ver um vídeo sobre a industrialização da produção de tambaquis, que é um dos modelos que poderia se tornar um modelo econômico muito rentável para o Brasil, mas agora a China tem dominado essa produção em grande escala. Como é que o senhor enxerga esse modelo econômico para o estado do Amazonas? A gente tem turismo, a gente tem a nossa piscicultura, a gente tem os nossos fármacos. Como é que o senhor enxerga o Amazonas? Eu queria que esse programa estivesse sendo ouvido também pelos nossos irmãos do interior. Eu sou o primeiro prefeito dessa cidade que asfaltei ramais. Por que eu asfaltei ramais? Porque nos ramais eu tenho uma escola. No ramal também, alguns ramais eu tenho uma UBS. Só que lá eu tenho produtores rurais. Um produtor rural que tinha 500 metros quadrados de uma área produtiva de plantação, eu entrei com maquinário, mecanização e eu ampliei para 3.000 metros quadrados, 3 hectares. Nós aplicamos o calcário, eu comprei a semente, eu comprei a muda e doei para o produtor. O produtor plantou, ele tem agora como escoar. Como ele tem como escoar, eu compro para merenda escolar, praticamente 25 milhões por ano. O que sobra da produção dele, nós colocamos nas nossas feiras e mercados que nós reformamos. É uma cadeia, um ciclo. Então, eu não estou aqui prometendo, eu já fiz e eu quero fazer isso no interior. Eu quero levar assistência técnica para o interior, quero levar mecanização para o interior, eu quero fazer que o dinheiro da merenda escolar, que tem também no estado, esse dinheiro possa cair na mão dos nossos amigos do interior. Tem uma outra fonte de renda, por exemplo, o transporte escolar. Eu quero devolver o transporte escolar para as prefeituras do interior, que hoje são centralizadas no governo do estado. Isso é um grande problema. Nós vamos fazer com que as prefeituras trabalhem essa questão do transporte escolar dentro das suas comunidades para contratar aqueles moradores que têm a sua lancha, seu pequeno carro, seu pequeno ônibus. Tudo isso faz parte de um programa de desenvolvimento que nós temos para o estado do Amazonas. Trabalhar o extrativismo mineral familiar com aquelas pessoas que extraem o ouro, fazer o zoneamento econômico e ecológico, identificar, mapear essas áreas e dar a eles uma condição de sobrevivência. Eu estou falando porque eu já fiz. Eu tenho experiência, fiz em Manaus e se o povo quiser, nós vamos fazer no interior. O senhor falou em merenda escolar. Os alunos da rede estadual de ensino começaram o ano com prato vazio da merenda escolar. Depois do carnaval, continuou com prato vazio. Foi as nossas denúncias. 6 bilhões de reais para a educação. Como é que você analisa isso? Essa gestão. Nós temos aqui, olha, a nossa rede de municipal. Eu fui visitado ano passado pelo MEC e pelo PNAE. Vieram 17 países do Caribe e da América do Sul e do Norte. Eles vieram conhecer o modelo de distribuição de merenda escolar. Manaus é referência para o Brasil em merenda escolar. Nós
iniciamos em 2021 o investimento em merenda escolar era de 38 milhões. Eu vou chegar agora em 2026 com mais de 118 milhões investidos em merenda escolar. Merenda escolar de qualidade. Sabe por que Manaus tem uma das melhores notas do Brasil? Porque nós colocamos merenda escolar nas escolas, no interior, na zona rural. Nós estamos tendo o êxodo reverso. Nós tínhamos 8.500 alunos na zona rural quando eu iniciei. Hoje eu estou chegando a quase 13 mil alunos. Por quê? Eu melhorei a merenda escolar, eu melhorei as escolas, eu reformei as escolas, ar-condicionado, tudo moderno. E aí aquele aluno que estudava na zona urbana voltou para a zona rural, porque lá eu tenho escola de qualidade, com internet via satélite, e isso melhorou nossos índices de aprendizado. O que acontece? É gestão. Se você tiver gestão, souber fazer, o dinheiro da merenda escolar existe para ser investido na merenda escolar. Nas escolas do município, você não vê falta de merenda escolar, você não noticia falta de merenda escolar. Nós temos merenda escolar 1, 2, 3 vezes nas escolas e os alunos estão satisfeitos porque o prato é feito por nutricionistas treinados e isso tem feito a diferença nessa questão do ensino e aprendizagem nas nossas escolas. Merenda escolar é direito fundamental. Isso não pode faltar. Se falta o fundamental, tu imagine na manutenção. Com certeza. Prefeito, para finalizar... Já? Ou não? O senhor gostaria de falar? Tô brincando, Karine. Vocês já me deram muito espaço. Imagina, muito obrigado. Perdão, eu brinquei com você, por favor. Tranquilo, prefeito. A gente sabe que o assunto Queria fazer uma pergunta, hoje, Karine. sim, foi exatamente essa situação política, a coletiva que o senhor deu. Então a gente não podia perder a oportunidade de tê-lo aqui e fazer várias perguntas. E é a primeira emissora que eu dou entrevista após o anúncio da minha candidatura. Muito obrigado. Muito obrigado. E a gente não podia perder Obrigado pela honra, viu? Pra gente perguntar. Segue. Prefeito, Kennedy. o assunto que está viralizado na internet agora, dessa semana, é a expedição do Richard Rasmussen, ele que é um geólogo, ele que tem esse entendimento sobre a Amazônia, a fauna, a flora. É verdade, eu vi. E falou muito sobre a nossa BR-319. E aí, ao longo desses últimos anos, o senhor caminhando ao lado do senador Omar Aziz, Eduardo Braga, foi muito falado sobre BR-319. E esse é um assunto tão delicado para a gente do estado do Amazonas, porque a cada ano que passa é aquela, será que agora vai? É um sonho, né, É um Kennedy, sonho que não é realizado. Só que, prefeito, além desse trecho do meio, que é de competência de órgão federal, para poder pavimentar, é necessário toda essa burocracia. Existe também aquele território que é de responsabilidade do estado do Amazonas, onde temos o município de Careio do Castanho, Careio da Várzea, temos ali Purupuru, são diversos municípios naquela região que também passam pelos mesmos problemas daquelas pessoas do trecho do meio. Aí você dificulta a questão logística, o escoamento da mercadoria. Como é que o senhor planeja, como é que o senhor vê principalmente essa questão logística do nosso estado do Amazonas para otimizar os nossos negócios? Eu fui governador interino desse estado entre 4 e 5 meses. Foram quase 400 quilômetros de ramais asfaltados no estado do Amazonas. Paguei o maior abono da história para os professores do estado. Fiz a maior promoção da história da Polícia Militar do estado do Amazonas. Olha como dá para fazer. Mas só faz quem sabe fazer. O que acontece com relação a 319? O presidente Lula está vindo nos próximos dias. Ele vai inaugurar 2 pontes. O senador Eduardo Braga me confidenciou isso ontem. Ele vai dar... Não sei nem se eu podia falar, mas ele me falou... É informação pública. O presidente Lula vem para inaugurar essas 2 pontes. Ele vem inaugurar um trecho de 25 quilômetros, já estão asfaltados entre o Castanho e o Igapoaçu. Vai dar a ordem de serviço para asfaltar mais 20 quilômetros até o Igapó, são 45 quilômetros. Vai assinar licença ambiental para o início dos estudos para o asfaltamento do trecho do meio da BR-319. O nosso sonho começa a sair do papel. O presidente vem dar a ordem de serviço para a construção do porto ali na Manaus Moderna e vem também entregar os apartamentos que nós estamos fazendo com o programa Minha Casa Minha Vida lá no Parque das Tribos. Então, o que era um sonho, uma utopia, uma realidade, a gente já começa a poder prospectar, transformar esse sonho em realidade. Agora eu vou te dar um exemplo, viu? Nós ficamos isolados esse tempo todinho por política. Não precisa derrubar uma árvore para asfaltar a BR-319.
A BR-319, ela é trafegável, inclusive eu estou com os amigos de Humaitá que estão aqui, saíram ontem de Humaitá, saíram de manhã, chega à tarde aqui em Manaus. Qual o problema de eu andar numa BR que ela é transitável, trafegável, ela é de barro ou de asfalto? Não tem problema nenhum. Se eu consigo andar 100 km sem asfalto, por que não asfaltar? Eu não preciso derrubar uma árvore. Vão devastar a Amazônia. Não vão, sabe por quê? Nós ficamos esse mesmo discurso, falso discurso preservacionista, né? Nós ficamos isolados do estado de Roraima. Vejam, ficamos anos e décadas sem a 174 estar asfaltada. Se asfaltar, vamos ocupar. Nós estamos aí com mais de 30 anos, a estrada asfaltada, não tem uma ocupação no entorno dessa estrada. Nós, amazonenses, somos o exemplo de preservação. Se nós conseguimos preservar 174 sem deixar as invasões, o único município que já existia era Figueiredo e agora Pacaraima, que era o quilômetro 500. Nós sabemos preservar. Nós somos o exemplo de preservação para o mundo. Quem não preservou, quem devastou, quem desmatou consegue asfaltar. E quem preservou não consegue asfaltar. É um contrassenso. É falta de consciência. Nós somos o estado mais preservado da federação. E parece que nós somos punidos por preservar. Nós preservamos, não podemos asfaltar. Quem não preservou e desmatou, asfalta. Essa lógica já está mudando, inclusive com as mudanças, né, dos licenciamentos ambientais, e as notícias que eu te dei aí, elas são alvissareiras. Eu acredito que agora é o início né, da realização do nosso sonho de ter essa interligação asfaltada com todo o Brasil através da BR-319. É a realização de um sonho, sem dúvida, né, Kenneth? Que comemorar. A gente sempre fala aqui. Muitíssimo obrigada. Obrigado, Karine. Prefeito, pela sua presença, conversando com a gente hoje aqui. Eu não quis e nem quero ofender ninguém, eu quero discutir ideias, propostas e soluções, né, para o estado do Amazonas. Se alguma coisa eu falei que ofendeu alguém, eu peço desculpa, mas a verdade e a realidade tem que ser dita. Então, eu assim o fiz, quero discutir o estado em alto nível e o meu nome é Davi Almeida, vou colocar meu nome à disposição do povo do Amazonas como, nesse momento, um pré-candidato ao governo. Que Deus abençoe a todos e continue ligados na Mix 100.7 FM Mix Manaus. Muitíssimo obrigado, uma ótima noite. Conversamos com o prefeito de Manaus, Davi Almeida. Você está ouvindo 18 horas. E começou hoje uma grande oportunidade para milhões de brasileiros sair do vermelho. Feirão Limpa Nome. Quem explica pra gente mais detalhes é a repórter Vanessa Lima. Boa noite, Vanessa. Boa noite! A 35ª edição do Feirão Limpa Nome da Serasa começou nesta segunda-feira e vai até o dia 1º de abril, onde milhares de brasileiros podem renegociar seus débitos com descontos que podem chegar a impressionantes 99%. O feirão é considerado o maior mutirão de negociação de dívidas do Brasil, com mais de 2.200 empresas parceiras participando e o melhor, você pode negociar de um jeito super fácil e do seu jeito. O primeiro passo é acessar a plataforma oficial da Serasa Experian, que pode ser pelo site, pelo aplicativo ou até pelo WhatsApp oficial. Depois que acessar, é só fazer o login com o CPF e a senha ou fazer o cadastro na hora. Assim que você entra, o próprio sistema já mostra todas as dívidas que estão registradas no seu CPF. Dá para ver o valor original, quanto está sendo cobrado agora e, principalmente, o valor com desconto oferecido durante o feirão. A consulta pode ser feita também presencialmente, em mais de 7.000 agências dos Correios espalhadas por todo o país. Quanto às formas de pagamento, existe a possibilidade de quitar o valor à vista, por boleto ou Pix, o que geralmente garante um desconto maior e permite que o nome seja limpo imediatamente. Também é possível parcelar, com prestações a partir de R$ 9,90, além de escolher a data de vencimento que melhor se encaixa no planejamento financeiro. Mas é importante fazer um alerta.
antes de fechar qualquer acordo, é fundamental ter certeza de que você vai conseguir cumprir o pagamento. Isso porque, se a dívida não for quitada conforme o combinado, ela pode voltar e prejudicar o seu CPF novamente. E também vale lembrar que nem tudo pode ser negociado no feirão. Por exemplo, dívidas protestadas em cartório, impostos ativos com o governo, cheques sem fundo e casos de falência não entram no mutirão. O feirão chega em um momento em que o Brasil enfrenta um recorde histórico de negativados. São mais de 81 milhões de pessoas com o nome restrito no fim de 2025. Do Amazonas, mais de 1,7 milhões de inadimplentes que somam aproximadamente 9 milhões em dívidas. A economista Denise Kassama reforça que o feirão é uma oportunidade valiosa para a economia como um todo. Esses feirões são muito importantes porque ajudam as pessoas a quitarem suas dívidas e tirarem o famoso nome sujo da praça. Com isso, elas têm acesso ao crédito, podem expandir, podem consumir a crédito sem problema algum. Então, quem ganha a economia, o comércio de uma forma geral, se beneficia bastante, setor de serviços, porque você volta a ser um consumidor. Então, o feirão é uma ótima oportunidade de regularizar a situação financeira, recuperar o crédito e começar o ano com mais tranquilidade e novas possibilidades, hein? Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Mais de 70 quilos de drogas foram apreendidos numa embarcação próxima ao município de Quari, no interior do Amazonas. E a droga estava escondida dentro de tubos de PVC e em latas. E quem explica pra gente mais sobre essa apreensão é o repórter André Meirelles. Boa noite, André. A ação da apreensão de mais de 70 quilos de entorpecentes aconteceu durante uma fiscalização de rotina das forças de segurança. Ao revistar a embarcação, os agentes desconfiaram do material transportado e, ao abrirem os tubos, encontraram a droga camuflada para tentar driblar a fiscalização. Segundo a polícia, a quantidade apreendida representa um prejuízo milionário para o tráfico de drogas. O material foi levado para a delegacia, onde passou por pesagem e perícia. A investigação agora busca identificar os responsáveis pelo transporte e descobrir para onde a droga seria levada. O caso segue sob investigação. A polícia reforça que denúncias podem ser feitas pelo 181 de forma anônima. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Faleceu na tarde desse domingo a educadora e ex-gestora pública Ângela Bubol. Ela foi atropelada dentro do condomínio Efigênio Salles, bairro Adrianópolis, na zona centro-sul de Manaus, na sexta-feira, dia 20. Chegou a ser socorrida, passou por cirurgias e teve morte encefálica. Foi sepultada hoje no cemitério São João Batista. Ângela Bubol foi titular da Secretaria de Estado de Administração durante o governo de Amazonino Mendes em 2017 e 2018. Também ocupou o cargo de pró-reitora de Administração e Finanças da Universidade Federal do Amazonas. Ângela teve uma carreira marcada também pela atuação acadêmica no Amazonas. Doutora em Ciências da Informação e Marketing pela Universidade Fernando Pessoa, em Portugal. Administradora de empresas pela Universidade Federal do Amazonas. Especialista em Compliance do Inspencer. Especialista também em criatividade e inovação pela Fundação Armando Alves Penteado, especialista em marketing pela Fundação Getúlio Vargas, mestre em desenvolvimento regional pela Universidade Federal do Amazonas, professora da Universidade Federal do Amazonas, com experiência nas áreas de marketing, estratégia, gestão de projetos e comportamento organizacional. A família agradeceu as manifestações de carinho e solidariedade e ressaltou o perfil de educadora dedicada. Exemplo de compromisso com a formação de gerações e deixa um legado de amor. Prestamos aqui no 18 horas a nossa homenagem e solidariedade para amigos e familiares. 18 horas. Previsão do tempo. Vamos agora saber a previsão do tempo com Vanessa Lima. Boa noite, Vanessa.
Muito boa noite a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. A segunda-feira começou com muita chuva e ao longo do dia tivemos pancadas isoladas por toda a cidade. A noite deve permanecer parcialmente nublada e com uma chance de chuva de 17%. Nada de temporal forte previsto, apenas pancadas rápidas e passageiras. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 24 de fevereiro, terça-feira. Segundo o Clima Tempo, a terça começa com um céu parcialmente ensolarado e aquele ar úmido típico de Manaus. No início da tarde, o calor atinge seu ponto máximo e a partir do meio da tarde, as nuvens começam a se formar com mais força, trazendo uma probabilidade de 24% de chuva. Quando a noite chega, o céu fica parcialmente nublado e a chance de chuva diminui para 18%. A temperatura nessa terça varia entre mínima de 25 e máxima de 31 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 63 a 92%. 18 horas. Esporte. Karime, os campeonatos estaduais em todo o Brasil estão chegando ao fim, gente. É aquela fase em que não tem mais espaço para erro. Todo jogo, com certeza, é decisão e a pressão aumenta demais. Exatamente, Kennedson. E a gente começa pelo Paulistão, ok? Que já tem definições importantes e promete uma reta final pegada. O primeiro time a garantir vaga na semifinal foi o São Paulo, mostrando força fora de casa em jogo decisivo. O tricolor eliminou o Red Bull Bragantino ao vencer por 2-1 lá no estádio Cícero de Souza Marques, no duelo muito disputado do início ao fim. Infelizmente, a partida também ficou marcada por uma polêmica fora das quatro linhas que acabou roubando a cena. Pois é, depois do jogo, o jogador Gustavo Marcos, do Red Bull, ele deu uma entrevista com frases muito machistas contra a árbitra Daiane Muniz. Um episódio lamentável que precisa, é claro, ser tratado com seriedade. O jogador depois veio ao público, pediu desculpas e tudo mais, só que a gente sabe que é preciso mais atitude do que só chegar depois e pedir desculpas, mas vamos lá. Exatamente. Quem também confirmou favoritismo e avançou de fase foi o Palmeiras. O Verdão fez uma atuação segura, gente, goleou o Capivariano por 4-0, com direito ali a 2 gols de Vitor Roque e aquela estreia de John Arias com a camisa alvinegra. Mas nem todo mundo teve motivo para comemorar nessa fase do Paulistão, tá? O Santos foi o único dos 4 grandes a ficar pelo caminho numa eliminação que doeu, tá? Doeu no coração do torcedor. Pois é, o Peixe empatava em 1-1 com o Novo Horizontino até o último lance da partida. Mas ali no apagar das luzes, o Léo Naldi subiu mais uma vez ali, subiu mais que a defesa e conseguiu marcar, gente, de cabeça, garantindo a vitória por 2-1 do Tigre e a classificação histórica. E olha que o Neymar tentou muito fazer um gol, mas não conseguiu. Não saiu. Sabe aqueles dias que não adianta, que não vai sair? Pois é, foi esse dia aí do Neymar. Agora a gente vira a chave pro futebol carioca, onde rolaram as partidas de ida das semifinais. No estádio Newton Santos, o Fluminense venceu o Vasco por 1-0, com o gol de Kevin Serna e abriu vantagem na disputa. A derrota teve impacto imediato no Vasco, que decidiu mudar o comando técnico. Gente, Fernando Diniz foi demitido depois do resultado, mostrando como a pressão é grande nessa fase decisiva da temporada. Do outro lado da chave, o Flamengo fez valer o favoritismo. O rubro-negro venceu Madureira por 3-0 com tranquilidade e ficou muito perto de garantir vaga na decisão. Agora a gente fala do futebol local aqui, gente. O Campeonato Amazonense de 2026 já tem rebaixado definido, mesmo antes do apito final da competição. O São Raimundo foi rebaixado no sábado. Olha isso, gente. No último sábado, dia 21, pela penúltima rodada do retorno do Barezão. O Tufão acabou sendo derrotado de virada por 2-1 pelo Princesa do Solimões, lá no Estádio da Colina. Resultado que confirmou o 4º rebaixamento da história do clube. Ou seja, perdeu em casa, Karime, um momento difícil pro torcedor do São Raimundo, que viu ali o seu time lutar, mas não conseguiu evitar essa queda para a 2ª divisão estadual. E para fechar a atenção para a última rodada do retorno do Barezão, que teve mudança na tabela. A Federação Amazonense de Futebol antecipou alguns confrontos por causa da Copa do Brasil. Na quarta-feira, dia 25, se enfrentam Manauara e Manaus, em jogo que pode definir posições importantes na tabela.
tabela. Já os confrontos envolvendo Amazonas e Nacional foram adiados para a primeira semana de março, fechando de vez a última rodada do campeonato. 18 horas. Trânsito. Vamos voltar a conversar ao vivo com o repórter André Meirelles. André, conta pra gente como é que está a volta para casa. Muito boa noite mais uma vez para vocês, todos que nos acompanham também. 2 pontos críticos aqui nas principais vias da capital amazonense. Nesse retorno para casa, sentido centro-bairro, tanto a Avenida de Djalma Batista quanto a Constantino Neri, praticamente toda a via aí bastante carregado com vários veículos pela via nesse momento. Volto com vocês. Muito obrigada. Boa noite, André Meirelles. E agora, gente, 7 horas em ponto, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. São graves as conclusões do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Amazonas sobre as aplicações da Amazonprev no C6 Bank e no Banco Master. Foram 300 milhões de reais aplicados, 50 milhões apenas no Master, que acabou liquidado pelo Banco Central. A Amazonprev sequer cumpriu seu próprio manual de procedimentos de política de investimentos. Não há registro de estudos técnicos formais que tenham embasado a escolha das instituições como destinatárias dos recursos previdenciários do Estado. Também não foram apresentados os procedimentos internos de credenciamento das instituições financeiras recebedoras dos recursos. Também não houve comprovação oficial da efetiva participação do Comitê de Investimentos nas operações. Os procuradores também afirmam que não foram apresentados os estudos de riscos das aplicações pela Amazonprev. As conclusões do Ministério Público de Contas reforçam os indícios de que as aplicações foram feitas por decisão política e com gestão temerária. Os fatos devem ser apurados com profundidade pelo Tribunal de Contas do Estado. 18 horas. O 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo, até amanhã. Boa noite, Kennedson Paz. Boa noite, Karime. Boa noite a todos vocês que acompanharam a nossa programação até aqui. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais no @18horasnews. Só falta você. Tamo junto, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.